Fala, doutora! Fala, doutor! Maravilha ou não? Maravilha! É um prazer enorme estar aqui com você. Sou o Adi Barbosa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite a oportunidade e se inscreva agora. Olha que legal! Eu compartilho aqui conteúdos educativos sobre marketing digital para advogados. E eu fiquei uns dias aí ausente, sem estar publicando nenhum novo vídeo, que eu estou terminando de fazer o curso de início rápido do meu advogado online, que é um curso de planejamento estratégico de marketing digital para advogado. E também, uns dias atrás, aí, eu estava fazendo uma entrevista com os advogados, né? Ajudando os advogados no nosso projeto a se tornarem especialistas. Olha que bacana. E eu falei, bom, deixa eu dar uma paradinha e fazer um vídeo. Eu não terminei ainda os outros vídeos, mas deixa eu incluir um vídeo novo no canal. E hoje nós vamos falar então sobre público-alvo e sobre a importância do público-alvo. Olha que interessante. E para falar de público-alvo, deixa eu começar então falando para você um pouquinho sobre meu público-alvo. Meu público-alvo é advogado, certo? Então eu vou lá na internet, pesquiso o que os advogados estão fazendo. E a cada dia que passa eu descubro que aumenta o número de advogados empreendedores na internet. Estão fazendo investimentos, querem atrair, se relacionar com clientes, não é? Só que tem um problema. Eu tenho notado que muitos advogados estão fazendo campanhas na internet, principalmente lá no Google Ads, errada. Por exemplo, ele toma conhecimento lá do planejador de palavras-chave do Google Ads, descobre como seu potencial cliente está pesquisando na internet, e aí ele vai lá, cria uma campanha, cria um anúncio e dá um lance para aquela palavra-chave. Então vamos pegar um exemplo aqui, o advogado vai lá e cria um anúncio, como se aposentar. Saiba tudo sobre aposentadoria. Aí o potencial cliente dele vai lá e acessa a internet, pesquisa no Google como se aposentar, aparece um anúncio dele e vai lá para o site dele. Só que chega lá no site dele e não tem conteúdo. É um site muito bonito às vezes, não é? Aí chega lá, serviços, direito previdenciário, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de tudo. É um advogado genérico, não entrega conteúdo. E aí está o grande problema. Ele não tem um público-alvo claramente definido. E isso é ruim para ele em vários sentidos. Olhando, por exemplo, do ponto de vista da campanha, o Google já vai negativar. Porque o Google ele entrega conteúdo relevante. Aí chega lá, a pessoa compra um lance de uma palavra-chave, leva para um lugar onde não tem conteúdo. Então, isso é negativado para o Google. O Google tem uma série de critérios para fazer a avaliação, né, de uma palavra-chave, de uma campanha, de um anúncio. Então ele mede, tem o Ad Rank lá para fazer a medida, a qualidade desse anúncio, né, para exibir. Tá? Aí para o cliente ele chega lá, ele estava pesquisando como, perceba que a palavra como, ela quer dizer processo, né? Não é o que, definição é o que, mas como é o processo, como é feito o processo. Chega lá, não tem. Aí liga lá para o advogado, fala, ó, doutora, acessei teu site aqui, eu estou interessado em mais informações sobre aposentadoria. Aí o advogado fala, olha, desculpa, mas a gente não dá informação por telefone, você precisa agendar uma consulta. Você acha que esse cliente vai lá agendar consulta? Não, o primeiro doutor a ser pesquisado é o doutor Google. Ele pesquisa lá, o Google lista. Então, lista o quê? Conteúdos de advogados que vão responder essa dúvida dele. Então, se o advogado não tem uma estratégia para atrair esse cliente para um relacionamento, esse cliente volta para a pesquisa, procura novamente, encontra o concorrente que vai entregar o conteúdo. Então, quer dizer, outra coisa, o advogado que faz as campanhas dessa forma e não cria conteúdo, chega lá um site onde tem várias especialidades, ele passa a ser entendido por esse potencial cliente que ele é um advogado genérico. Olha, é o advogado que faz tudo. E quem faz tudo no final não faz nada, não é verdade? Então a primeira coisa é o seguinte, nós temos a pergunta aqui, qual é seu público-alvo? Então é importante você mirar em alguém. Exemplo aqui, ó, pessoas interessadas em divórcio consensual, pessoas interessadas em pensão alimentícia, pessoas interessadas em aposentadoria, pessoas interessadas em danos morais. Então eu preciso escolher um público-alvo e começar a escrever conteúdos de valor para essa pessoa e depois eu faço a campanha, atraio a pessoa para o meu conteúdo, ele passa a ler esse conteúdo e aí isso ajuda ele a se interessar mais pelo meu trabalho. Então imagine, por exemplo, eu vou lá pesquisar na internet sobre advogados de danos morais. Entro num site, chega lá no site do advogado, ele tem tudo sobre danos morais. Tem palestra, tem texto, tem vídeo. Vou falar, bom, encontrei uma mina de ouro. E outra vantagem, além de eu passar a ver esse advogado como um especialista,
esse advogado ele pode estar distribuindo conteúdos para mim que faz com que eu entenda todas as fases do processo da jornada do consumidor, da jornada de compra. Então eu vou entender lá a definição, que eu tenho um problema, de que existe solução, como é feito o processo de contratação. Olha que legal, não é? Então isso é muito importante. Outra questão, que necessidades ele tem, o que ele quer resolver, o quanto o problema dele o incomoda, qual é a dor que ele está enfrentando, o quanto é urgente a questão que ele quer resolver, como ele se sente em relação ao problema atual, qual é a sua dor. Será que é importante eu levantar essas informações? Sem dúvida. Principalmente conhecer a dor do meu potencial cliente, o problema, como que ele está se sentindo diante da situação, desse problema que ele está enfrentando. Vamos dar um exemplo aqui. O advogado lá, ele é especialista em divórcio. Então chega o potencial cliente dele lá e fala, ó, doutor, eu quero divorciar. E aí o advogado pergunta para ele, fala, olha, como é que você está se sentindo? Qual o problema? Como que você está passando? Como que está sendo a sua vida? E essa pessoa começa a dar informações valiosas. E ele vai anotando essas informações e depois ele começa a perceber que a maioria das pessoas que estão passando por um processo de divórcio estão se sentindo de tal maneira. E essa é uma informação valiosa para ele. Imagine, ele levantou essas informações, aí vem o próximo cliente lá, fala, doutor, eu estou interessado em divórcio. Ele fala, sim, eu sou advogado especialista no assunto. Inclusive, muitas pessoas que me procuram para fazer o divórcio estão passando por um processo assim, assim, assado, estão se sentindo assim, não sei se é seu caso. Ele vai falar, doutor, exatamente, é isso que está acontecendo comigo. Então veja, já cria a conexão e a pessoa, sem você falar nada, ela já começa a perceber que você é um especialista, porque você já está falando para ela exatamente como ela está se sentindo. Então cria a conexão, né? Então é importante eu saber a dor, não é? Claro, por exemplo, nós fazemos pesquisas aqui com os advogados que entram no projeto. Tem uma das perguntas que a gente faz lá para o advogado é o seguinte, que diz, o que você gosta de fazer quando você não está advogando? Olha, é incrível, poderia ter 1 milhão de respostas diferentes, né? Existe mais de 1 milhão de advogados, não é? E é incrível, 80% dos advogados respondem que eles gostam de ler e escrever. Essa informação é importante para o meu negócio? Claro! Eu sabendo disso, eu crio uma comunicação que me aproxima cada vez mais do advogado. Então, por exemplo, eu chego lá para o advogado e falo, ó, doutor, muitas pessoas que compram o meu advogado online, eles recebem um curso de início rápido. Inclusive, a gente entrega o workbook lá, onde a pessoa ela assiste às aulas, começa a preencher as fichas e tal. Ideal para advogados que gostam de ler e escrever. Você gosta de ler e escrever? Ele vai falar, bom, eu gosto de ler e escrever. Ou talvez ele pode ser um daqueles 20% que não gosta. Mas a minha comunicação tentou ser assertiva. E talvez na cabeça dele pode estar passando, né? Olha, eu não gosto de ler e escrever, mas eu conheço muitos advogados que gostam de ler e escrever. Quem sabe eu posso passar agora a gostar de ler e escrever? Diferente se eu chegasse para ele e falasse qualquer coisa. Por exemplo, chega lá para o advogado e fala, ó, doutor, muitas pessoas que estão comprando o meu advogado online, chega em dezembro, na época de recesso do fórum, eles vão tudo para Bahamas. O advogado fala, que isso? Esse cara não entende de nada do que ele está falando. Eu advogo há 15 anos, eu nunca fui para Bahamas. Na minha história de advogado, eu conheço mais de 500 advogados. Eu nunca ouvi um advogado falar que foi para Bahamas. Ele não sabe o que ele está falando. Ah, não sabe o que está falando? Então afasta o cliente. Então, sabe o que está falando? Aproxima o cliente. Então, para hoje e analisa a tua comunicação, né? O quanto você entende do teu cliente. Será que quando eu estou conversando com esses meus clientes, potenciais clientes, eu me aproximo ou eles se afastam de mim? Eles estão contratando o meu serviço ou não? Será que eu não preciso melhorar a minha comunicação? Será que eu não preciso começar a entender mais sobre um público específico? Claro que sim. Onde ele está, né? Será que nesse exato momento ele não está realizando uma pesquisa no Google? Quais canais sociais ele participa? Em que formato ele pretende receber os conteúdos educativos? Como criar relacionamento com seus potenciais clientes? A gente costuma dizer que o cliente está onde tem tráfego, onde tem pessoas, está lá o nosso potencial cliente. Por exemplo, eu sei que meus potenciais clientes, eles estão nesse momento assistindo uma reunião da OAB, eles estão lá. Mas a gente está falando de um público aqui na internet. Então, teu potencial cliente, ele está lá na internet fazendo pesquisas sobre um serviço que você entende. Olha que legal.
E aquela ideia, né, que os advogados mais antigos estão plantando na cabeça dos jovens advogados, que para ele ter sucesso na advocacia, para ele formar uma carteira de clientela, leva muito tempo, leva anos, que ele precisa ter investimento para sustentar o escritório durante um período, que o processo de contratação ele distribui o cartão, faz o network, trata bem o cliente, espera a indicação sentada atrás da mesa. Isso não funciona. A gente viu, tem uma matéria aqui que você vai ter acesso daqui a pouco, que mostra que 30% das advocacias estão fechando. Estão fechando por quê? Porque não estão sabendo aplicar a estratégia correta. E essa ideia de que você precisa esperar muito tempo para criar sua cartela de clientes, sua clientela, é mentira que você vai esperar anos. Hoje nós temos estratégias que nós atraímos o seu potencial cliente imediatamente para o seu negócio. E se você começa a fazer relacionamento com esse cliente, distribuindo conteúdo da forma que nós ensinamos aqui, você já consegue clientes imediatamente. Isso já está acontecendo. Então, olha, elimine esse mito de que advogado para ter sucesso, para ser bem sucedido, para ter uma clientela leva muitos anos. Isso daí poderia funcionar muito bem na década de 80, no início da década de 90, que era uma época que as pessoas não tinham acesso à informação. Hoje elas têm acesso à informação e elas estão procurando por profissionais na internet que resolvam o problema dela imediatamente. Então, com certeza tem alguém procurando pelo teu serviço lá na internet, né? Outra coisa, quais canais sociais ela participa? Em que formato ela quer receber esse conteúdo? Eu preciso levantar essas informações com meus clientes. Eu preciso saber que canal ele está, que formato ele quer receber o conteúdo, em texto, em áudio, em vídeo. Será que é interessante para um advogado, por exemplo, um advogado da Previdência? Eu atendo aposentadoria especial para motorista. Dou preferência de trabalhar com um motorista caminhoneiro. Será que é interessante ele entregar um e-book? Claro que não. Ele conhecendo muito bem seu potencial cliente, ele fala, bom, caminhoneiro muitas vezes não tem nem tempo de ler, ele sempre está na estrada. Muitos caminhoneiros não sabem nem ler. É melhor eu distribuir um conteúdo para ele educativo em MP3, ele baixa os áudios e vai ouvindo durante a viagem. Durante a viagem eu explico para ele sobre o que é aposentadoria, o que caracteriza, quais documentos necessários, como é feito o processo, quanto tempo demora, qual o primeiro passo, o segundo, o terceiro. E aí ele ouve todos os áudios, lá liga para o doutor, para a doutora e fala, olha, doutor, eu ouvi o seu áudio aqui, inclusive eu vou começar a dar curso agora de aposentadoria, viu? Brincadeira, eu quero contratar o seu serviço, não é bacana? Então você precisa começar a entender teu cliente, qual conteúdo ele quer receber, em que canal, né? Como criar relacionamento com seus potenciais clientes. Isso a gente explica para você, essa aula é muito curta e não dá para detalhar isso. Mas existe o processo da jornada do consumidor. Ele percorre uns caminhos, né? Para chegar até a contratação e depois tem o caminho da pós-contratação, né? O que é o pós-venda, como você vai tratar o cliente, como você distribui esses conteúdos, como esses conteúdos devem ser feitos. A gente explica tudo isso para você no curso de início rápido, né? Qual é a sua mensagem? O que você quer transmitir para ele? Segurança, paz, tranquilidade? Quer mostrar para seu potencial cliente o quanto você entende do assunto? Quer se mostrar como um especialista, uma autoridade? Olha que legal. Dentro do nosso projeto a gente explica aqui para o advogado como ele distribui, como ele vai passar essa mensagem para o cliente dele, como ele distribui os conteúdos. E a gente explica aqui dentro de graduação, né? O advogado que entra no nosso projeto, ele deixa de ser generalista e passa a ser um advogado especialista. Ele recebe o curso de início rápido com foco a se tornar um advogado especialista. E especialista para nós não é advogado que sabe fazer a prestação de serviço dele. Especialista para nós é o advogado que entende muito bem do seu potencial cliente. Então, nesse curso você vai entender muito bem quem é seu cliente, como ele pensa, o que ele deseja, como você vai se relacionar com ele, como você vai distribuir conteúdo, que forma que esses conteúdos são distribuídos. Você vai aprender tudo isso. Depois que você aprende esse estágio, você vai para um outro estágio que nós chamamos de autoridade. Lá em autoridade você recebe outro treinamento, depois tem advogado celebridade. Então aqui você passa por etapas, né? Você galga estágios, né, de graduação dentro do nosso projeto. E aqui para você entender, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode baixar nosso e-book educativo e descobrir o que nós estamos fazendo para levar os advogados para o próximo nível, tá certo? Então fique bem e a gente se fala então no próximo vídeo. Até lá! Tchau!